E acabou, Bolsonaro não irá para a posse de Donald Trump. Alexandre de Moraes negou, junto com a PGR, a devolução do passaporte do ex-presidente. E isso, claro, tem vários desdobramentos. O Bolsonaro até mesmo apresentou um segundo convite, falando que ele foi convidado para um baile latino, né, com os titãs políticos da América Latina. Mas o Moraes e o Paulo Gunner falaram: não há interesse público para você ir à posse do Donald Trump. Ou seja, o convite que você recebeu foi um convite genérico. Bolsonaro, ele extrapolou a verdade com o convite dele. Ele falou: eu fui convidado pelo Trump, mas não foi bem assim. Não foi um convite de Estado. E pelo fato de você não ter recebido um convite de Estado, nós não vamos devolver o seu passaporte. As consequências são várias, né? O entendimento da PGR é que se o passaporte fosse devolvido, Bolsonaro poderia fugir do nosso país e não ser preso. E existe uma outra consequência, que é a consequência política, porque o Bolsonaro queria criar a percepção de que ele era próximo de Donald Trump e Trump poderia interceder pelo 8 de janeiro, o que não vai acontecer. Acabou para Bolsonaro. Ele vai ter que tentar manter essa farsa do prestígio com Trump, mas sem um convite oficial isso não vai acontecer. Qual a sua opinião sobre esse baile latino do Bolsonaro? Como que seria esse baile que foi chamado de privado e íntimo? Isso aí é convite para sauna. Será que Bolsonaro, no fim das contas, recebeu um convite para ir à sauna? Essa negativa, você acha que o Moraes, o Bolsonaro poderia fugir caso ele fosse para os Estados Unidos? O prestígio dele está afetado? Se você gostou da decisão do Moraes, e eu sei que você gostou, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. O Alexandre de Moraes negou a devolução do passaporte do Bolsonaro. O Moraes, na verdade, ele apenas concordou com a decisão da PGR, porque no final de semana o Bolsonaro encaminhou o pedido para receber o passaporte de novo. O Alexandre de Moraes, ele olhou e falou: mas que convite estranho, eu quero ali que você me dê mais substâncias, mais informações. E aí o Bolsonaro deu lá uma justificativa apresentada pelos advogados, mais justificando o e-mail estranho com medo de tomar uma preventiva do que pedindo a liberação do passaporte. Aí o Moraes olhou aquilo e falou: tá bom, enviou para a PGR. O Paulo Gonê olhou aquilo e falou: olha, não tem interesse público nessa ida do Bolsonaro para os Estados Unidos. Apenas atende a interesses pessoais do ex-presidente. Portanto, como não há interesse público, como não há absolutamente nada de bom para o Estado brasileiro, nós vamos negar a devolução do passaporte. O Alexandre de Moraes, ele olhou a decisão do Paulo Gonê e a referendou: Bolsonaro, você não vai ter a liberação do passaporte, ponto final. Pode se tribuchar, pode ver a Michelle indo com o Eduardo ou, quiçá, até mesmo com o maquiador. Se a Michelle for com o maquiador para os Estados Unidos, para a posse do Trump, aí não. Aí é demais, cara. Será que Bolsonaro vai ser tão corno manso a ponto disso acontecer depois de toda a repercussão do fim de ano? Eu não acredito. Mas se vindo do Bolsonaro e da cornidão dele, ou cornice dele, eu não duvido absolutamente de nada. Porque o Bolsonaro, ele levou a muqueta na boca do ex-marido da Ana Cristina Vale no pleno estacionamento do Congresso Nacional e não falou absolutamente nada. Mas enfim, o entendimento da PGR foi um entendimento que todo mundo já tinha. Porque ela olhou o convite do Bolsonaro e falou: cara, esse é um convite genérico. Não é um convite que foi feito pelo Estado americano. Porque a embaixadora brasileira, Maria Luísa Viotti, que vai representar o Brasil na cerimônia de posse do Trump, ela recebeu um convite diretamente do Departamento de Estado americano. Foi um convite formal. O do Bolsonaro, ao que tudo indica, foi aquele convite que você se cadastra, recebe uma autorização para ir lá. Mas não é um evento fechado, não é um evento privado para chefes de Estado, representantes do poder. Não, é um convite que qualquer um poderia conseguir obter. Até mesmo aqueles que doaram para a campanha do Donald Trump, quem doou mais de uma quantia, recebeu uma determinada quantidade de convites e esses convites estavam sendo comercializados nos Estados Unidos. Então era possível qualquer pessoa comprar o convite e ir. Aí foi olhar e falou: não há um convite do Estado aí, no entendimento do Paulo Gonê. É só um convite genérico. Então, se é um convite para você, Bolsonaro, e não para você na condição de ex-presidente brasileiro, ex-chefe de Estado, não vai ter. E não teve. O Bolsonaro até tentou apresentar um convite mais ridículo ainda, que eles anexaram, né, depois de mandar as explicações do primeiro convite, eles mandaram lá um segundo convite de um evento
que iria acontecer no dia 18 de janeiro, que vai acontecer daqui a alguns dias, um evento latino, é um baile latino. E é um negócio muito estranho, porque, olhem só, primeiro que toda essa parte dos latinos, né, nós somos latinos, tem todo esse negócio meio caliente, né, de sedução, sempre tem uma coisa meio sensualizada ali, né, essa coisa do latino, né, nem Mato Grosso, meu sangue latino, e aí vem o convite para o baile latino. E a defesa do Bolsonaro colocou na petição, no anexo do convite do baile latino, que seria um baile, que eu até coloquei aqui, privado, íntimo, com os titãs da política da América. Com os titãs. Um baile íntimo, privado e com os titãs. O que é isso? É sauna? O cara vai pra sauna? Vai lá, vai ter uns guatemaltecos, né? Uns dominicanos. Então vem cá, Bolsonaro. Vamos para o baile íntimo. Recebeu esse convite do baile latino, da sauna latina? Em novembro. Talvez esse tenha sido aquele convite que falaram que o Bolsonaro recebeu do Trump em novembro, que era falso também, mentira. Aí até a defesa do Bolsonaro, né, o Poder 360, não, cara, a gente não recebeu nada. Do Trump, não. Era esse convite pra essa sauna latina onde eles iam ficar todos besuntados com os guatemaltecos. Cara, que coisa! Sauna! E essa interpretação do STF mostrou assim, nós não vamos devolver o seu passaporte porque existe risco de fuga. É óbvio. Por que o documento do Bolsonaro foi apreendido inicialmente? Porque a Polícia Federal já havia solicitado anteriormente a apreensão do passaporte do Bolsonaro. O Alexandre de Moraes negou, falou, não vamos liberar não, não vamos apreender não. Mas no ano passado, quando houve a busca e apreensão na casa do Bolsonaro, do Valdemar Costa Neto e de outras pessoas, o documento foi apreendido. Por quê? Porque há o entendimento, ou havia um entendimento naquela época, e existe ainda esse entendimento, que o Bolsonaro pudesse fugir. E a ida dele para a embaixada da Hungria corroborou para isso. Ó, os caras vão querer fugir. E depois, o Jorginho Melo, o governador de Santa Catarina, disse em entrevista à Jovem Pan, ao vivo, que o Bolsonaro se encontra, conversa com o Valdemar Costa Neto. Já fizemos um comentário sobre isso. Tudo bem que eles não podem conversar, tá? Existe uma medida restritiva, eles não podem conversar. Tudo bem que o Jorginho Melo ele não tem um domínio muito grande do português, mas ele não falou conversavam, ele falou, eles conversam. Ou seja, eles estão cometendo um crime. Então o que o Jorginho Melo falou também prejudica, claro, prejudicou a liberação do passaporte do Bolsonaro. Agora, o Bolsonaro ele vai ter que tentar de alguma forma manter o prestígio dele. Porque o convite formal do Donald Trump era uma forma do Bolsonaro mostrar que ele tem prestígio internacional. E principalmente que ele possui relações próximas com o Trump. Ele, o Eduardo, por quê? Porque eles estão dizendo que o Donald Trump, vitorioso agora, depois que ele assumir a presidência americana, ele vai realizar pressões no Brasil para anistiar os patriotários que foram condenados, para tentar reverter a cassação política do Bolsonaro e para até mesmo reverter a prisão do Bolsonaro, adotando medidas tal para o impeachment de Alexandre de Moraes e coisas do tipo. Só que se o Bolsonaro nem recebeu um convite formal do Donald Trump para ir, qual o prestígio que ele tem? Qual força que ele tem para influenciar? E o que o Trump vai fazer no Brasil? Não vai fazer nada. Então há um enfraquecimento também do Bolsonaro com essa negativa do Alexandre de Moraes de devolver o passaporte do Bolsonaro. E por que isso aconteceu? Porque o Bolsonaro não tem prestígio algum com o Trump. O convite foi um convite fajuto, um convite genérico. E o máximo que ele recebeu foi um convite para um salmonão latino bem suado. Lembrando os tempos de Exército e Aristides.